fez esse convite, né, para me ajudar para trazer esse texto sobre a vida abundante. Nasceu no meu íntimo essa palavra, esse texto, esse salmo, tá? E eu trago para mim essa palavra, abençoando para você. Não fica assim, se fulano estivesse aqui, não. Para você, para mim. Entendeu? Se o fulano fosse para o fulano, ele estava aqui, não estava lá. Entendeu? Então, abençoando para você. O salmo, por isso que eu comecei a cantar o Senhor meu pastor e nada me faltará. Por isso mesmo. Foi proposital eu cantar em relação ao texto. Salmos de número 23. Verso 1 fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transforma. Aleluia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que declaração forte, né? Você já falou alguma coisa sobre esse texto, né? E eu fiquei aqui meditando na minha casa sobre essa declaração de Davi. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Nós sabemos que na história de Davi, ele foi pastor de ovelhas. Então, na sua juventude, ele adquiriu habilidades, virtudes, sabe? Conhecimento. Como é o relacionamento entre um pastor e uma ovelha? Como é o tratamento do pastor para com a sua ovelha? Qual é a responsabilidade do pastor com a sua ovelha? E qual é a responsabilidade da ovelha para aquele que está sendo guiado? Ou está guiando, melhor assim. É um relacionamento entre um e outro, né? Davi, ele foi pastor de ovelhas, irmão, mas aqui ele está dizendo dele, Deus. Aqui eu estou trazendo a respeito de Deus e vocês e nós que somos igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava dando uma pesquisada, o nosso pastor é bom de memória, né? Como você também é bom de memória, quando escreveu esses salmos, 2010, né? Aproximadamente 2010, 1985 aproximadamente, os historiadores eles relatam, né? Aproximadamente antes de Cristo. E louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele começa a dizer assim: deitar-me faz em verdes pastos. Louvado seja Deus. Ele está dizendo para Deus assim: tu és o meu pastor e o Senhor me faz deitar num lugar bom, num lugar seguro.
pastor, né, humanamente falando aqui, que ele tem a obrigação de cuidar daquele rebanho e trazer aquele rebanho para o dono, se ele vai levar para um lugar onde a ovelha ela vai pastar em lugar onde o lobo, onde os predadores vão atacar aquele rebanho, ele vai levar para um lugar onde? Seguro. Guia-me, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente as águas tranquilas, as águas de descanso. Aí você e eu, nós vamos refletindo que os cuidados, né, partindo do princípio agora de Deus para nós recebemos de Deus, verdes pastos, e nos conduziram mansamente às águas tranquilas, com as águas de descanso. Louvado seja Deus. O tema é vida abundante, é ter comunhão com Deus e a sua igreja. Vida abundante é ter comunhão com Deus e com a sua igreja. Todos os dias nós temos a oportunidade dada por Deus de estreitar essa comunhão com Deus e estreitar essa comunhão entre nós irmãos em Cristo Jesus. Só que nós sofremos ataques que muitas vezes quer aguçar desejo e sentimento da nossa carne. Já fala isso, né? Da onde nasce confusão, facção? Ele está dizendo que nasce da onde? Ó. Entendeu? Então, para que a nossa carne, entendeu, ela não venha impedir, venha atrapalhar a minha comunhão com Deus e a minha comunhão com a igreja, eu preciso mortificar ela todos os dias, para que o Espírito de Deus ele vai gerar uma vida abundante na minha, em mim e você, que vai o quê? Vai gerar frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Vai gerar frutos. Agora eu vou pegar o caderno, tá, pastor? Eu não estou nem acostumado com isso. Mas eu vou ter que. É muita coisa, eu vou ter minha nota aqui. Louvado seja. Fica tranquilo. Já vou mostrando porque até 11h59 deu aqui. Aí eu coloquei alguns pontos aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou abrir a Bíblia porque você vai ler e a gente vai ser uma resposta de Deus, quer dizer, uma apresentação de Deus e a gente vai dar a resposta. Mas tipo assim, Deus ele quer o quê? Uma resposta minha e sua. Qual é a resposta? Manter a comunhão com Ele e com a igreja, entre nós irmãos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João capítulo 1 versículo 3. Olha bem, 1 João capítulo 1 versículo 3. Manter comunhão com Deus. Vida abundante é manter ter comunhão com Deus e com a igreja, ou seja, com os irmãos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui, ó. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Está aqui. João ele está dizendo à igreja o que eles viram, o que eles ouviram, eles anunciaram, para que tenha
que é de Jesus através dos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Comunhão com Deus é ter um relacionamento íntimo, contínuo, de confiança e sentimento com Ele, onde você partilha seus pensamentos e sentimentos em oração, e Ele o guia através da sua presença e princípios. Esse vínculo vai além de cumprir rituais religiosos. Porque existe pessoas, eu estou falando de igreja, a igreja de Jesus não é universal, do de Deus, não é a igreja Cristo. E tem pessoas que andam se cumprir só o quê? As regras religiosas. Lá no curso, o pastor vai puxar o livro, o pastor vai mandar um WhatsApp, vai ligar para mim, vai ficar ruim. Eu estou servindo ao Senhor Jesus como pastor. Ele tem uma autoridade de Deus, porque ele foi ungido, chamado como líder, para poder me ensinar a palavra. Mas a minha adoração, o meu compromisso em primeiro lugar está com o Senhor. Louvado seja Deus. Então, o que está falando aqui? Que essa comunhão é um relacionamento íntimo com Deus, aonde é você e o Senhor, ou seja, onde é a igreja e o Senhor. E nessa intimidade que eu e você, nossa igreja, geramos em oração para com Deus, Ele vai revelar a você, a mim, a nós, igreja, a vontade dEle, para que o reino dEle venha se expandir. Aleluia. A vontade de Deus é que o reino dEle, o reino de Deus, possa se expandir nessa terra. Mas se a igreja não entender que ela precisa, em primeiro lugar, ter comunhão com Deus e entre os irmãos, para que o Espírito Santo, através da oração, através da palavra, ele possa gerar em você e em mim virtudes de Deus, não vai acontecer. Sabe por quê, irmão? A palavra de Deus confronta e ela bate aqui, no ego do ser humano. Sabe? Porque tem pessoas que vão caminhando com o Senhor muito bem, o Espírito Santo começa a encher, ela começa a levantar, começa a fortalecer. Aí chega um momento que, infelizmente, esse indivíduo se ensoberbece e começa a trazer a glória, o elogio para ele mesmo, perdendo a comunhão com Deus, perdendo a intimidade com Deus. Porque como eu e você, nossa igreja, a gente busca esse relacionamento de comunhão íntima com o Senhor, eu não tenho medo de confessar a Ele nada, minhas fraquezas, meus pecados, entendeu? Porque Ele sabe de tudo, mas Ele tem ouvido a minha boca. E por esse relacionamento existe uma confiança em sintonia com Ele, de que? Pensamento e sentimento. É até aquela situação que as pessoas falam assim: eu senti no meu coração fazer isso, aquilo, cuidado, porque o coração ele é enganoso. Os sentimentos do homem levam ele a tomar atitudes, leva ele a ter comportamentos que não são gerados por Deus, não são gerados pelo Espírito Santo. E aí traz como? Confusão no meio do rebanho que é a ovelha do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o quê? Oração. O pastor sempre fala o quê? Vou aproveitar aqui, tá? Vamos orar, vamos buscar Deus. Deus
aconteceu o previsto aqui, depois te explico. Não explica nada. Você vai olhando isso aí, pai. Vai olhando. Então, o ponto de uma vida abundante na presença do Senhor são aquele povo, são a igreja que ora, que persevera, clamando, buscando ao Senhor. Olha lá, buscar o Senhor enquanto você pode achar. Invocar Ele quando está perto. Aqui, ó, vem conosco. Jeremias 29, 13. Ele nos dá o que? A informação, o caminho, a direção. Só que eu, em vez de ir na direção do Senhor, eu quero ir na direção do meu sentimento, meus pensamentos para lá. Opa, peraí. O que vai acontecer com o irmão Marcelo? Vai ficar confundido, frustrado e entristecido. Porque não era o que Deus queria que ele fizesse. Então, a oração é o momento de falar com Deus. É mais importante aquietar-se para ouvi-lo. Eu já fiz isso em algum momento, um tempo atrás, que a oração não é um monólogo. Um monólogo só um fala, do outro escuta. Tem gente que faz isso na oração. Senhor, isso aqui no mundo vai falar. Amém, tchau. E como Deus vai falar? Se você falou com Deus em oração, espera, seja sensível ao Espírito de Deus, que Ele vai te falar, Ele vai te dar a resposta. Não foi isso que Jesus falou? Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e a porta o quê? Sabe não. Jesus mentiu. Jesus contou um conto aí só para enganar o povo? Não. Ele falou a verdade, porque ele sabe que a chave da oração é a fé e perseverança. Eu já orei, agora de novo. Porque a apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Porque nós, igreja, precisamos estar ligados com o Senhor aqui na terra, no céu. Eu e você não estamos vendo nada agora, mas se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, nos dando revelação, vou falar, se não todos, muitos já caíram desmaiados aqui. O negócio é sério. É porque a apóstolo Paulo falou que a minha luta, a sua luta, igreja, não é contra a carne e sangue, é contra principados, contra as hostes da vontade. Os lugares, está rodando aí. Celestiais. Aí eu e você precisamos ter comunhão com Deus, uma vida abundante em Cristo Jesus, para que nós possamos ser revestidos de toda a armadura. Como é que Deus vai te revestir de uma armadura se você não sabe nem usar ela? É a mesma coisa que botar uma arma de grosso calibre, de grande calibre na mão de uma pessoa que não sabe nem dar um tempo para tirar dele. Vai ser nada. Aí na oração, o Espírito de Deus ele vai preparar a igreja para combater o bom combate, para acabar a carreira e guardar o que? A fé. Mas enquanto eu e você, igreja, estivemos aqui nessa terra, eu e você temos que batalhar, combater com as armas espirituais de Deus. Aleluia. Mas aqui o manual de Deus para mim e para vocês, igreja. Só que na hora de alimentar o espírito, a alma, depois eu leio. E hoje não li a Bíblia, amanhã de manhã eu vou ler a Bíblia também. E o espírito, a alma vai se abatendo, vai se enfraquecendo. E o inimigo vai só, jogando os carros inflamados, os laços de morte.
Então, através da oração, é o momento de falar com Deus e nós, igreja, confiarmos no que Ele vai dizer. Se Ele disse para fazer, faça. Se Ele disse para não fazer, não faça. Se Ele disse para não falar, não fale. Tem muita gente que Deus não manda falar, mas assim, isso que Deus manda falar, olha, eu senti no meu coração. Cuidado, o coração dele é enganoso, como o coração do ser humano é enganoso. Porque quando o Espírito de Deus ele pega a igreja para ele falar, ele sabe manifestar um povo a um lugar, ele não deixa dúvida. Ele não deixa dúvida, né? O princípio também aqui da comunhão, de uma vida abundante com Deus através de Cristo Jesus, é leitura e meditação do quê? Palavra. O que a gente temos visto aqui, ó, com nossos olhos alcance, até mesmo através do noticiário, mídia, a gente vê aqui, ó, Deus criou todas as coisas. Deus criou. Só que eu, Marcelo, preciso meditar e ler a poderosa palavra de Deus. Por quê? Porque através da oração que eu falar com Deus e Deus me dá a resposta, eu preciso agora estar em sintonia com Ele através de quê? Da sua palavra, meditando. E essa meditação e essa leitura agora eu preciso me tornar prático. Ou seja, preciso praticar. Conhecimento tem um montão aí, ó, né? Que fala de texto. Eu conheci pessoas que não é evangélico, falam de texto, que gostam de ler a Bíblia, falam de texto sem ler a Bíblia. E se você ver, se você pensar até que é cristão. É cristão. E às vezes queria humilhar o irmãozinho cristão, servo de Deus convertido, que não sabia ler. Peraí, não. Aí não aceito não. Você gostar de ler a Bíblia, você falar um texto aí sem ler a Bíblia é legal. O irmão está lendo, você vai ter um lugar não. Porque é certo do Senhor. Ele pode não saber ler, mas a palavra está dentro dele. A palavra está no íntimo da alma dele. Está tanto no íntimo da alma dele que ele está agora o quê? Sendo uma árvore frutífera. Vida abundante. Louvado seja Deus. A prática da leitura, textos sagrados, a Bíblia. Para o quê? Para aprender os ensinamentos de Deus. Pastor uma vez perguntou assim para nós: quem sabe o que é pecado? Né, pastor? Aí eu, você pecado é errado, pecado é isso, pecado é aquilo, mas o pecado é a transgressão da lei. Então existe leis impostas pelo Senhor para nós, seres humanos da terra, que a gente precisa conhecer. Marcelo falou aqui, não sei se foi missionário, ele falou aqui, não sei se foi pastor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará o quê? De informações erradas, entendeu? De conceitos errados, de comportamentos injustos, sujos, impuros, imorais, desrespeitosos. Então, através de meditar, ler e praticar os textos sagrados que o Espírito Santo, através de uma vida de oração e de comunhão com Deus, ele gera aqui dentro, no íntimo da alma da igreja. Essa igreja, ela se torna uma igreja frutífera, uma árvore frutífera.
Se eu não me engano, tem um salmista que fala uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que salmo, né? Então, salmo de não teme o tempo de ser, então, ou seja, pode se passar a estação que for, ela está plantada no lugar certo. Sabe o que é isso? Você está no lugar certo. Você, eu, nós, igreja, Ministério de Aliança, estamos no lugar certo. Pode passar o tempo que for, as pessoas aí fora que não tem a ver com Cristo podem dizer o que for, mas eu e você vamos dar fruto. Aleluia, Deus. Aleluia. Vamos dar fruto, irmão. Mas por quê? Pessoas cegas não podem enxergar o que é de Deus, não podem entender o que é de Deus. Entendeu? Então, medite na palavra, leia a palavra, pratique aquilo que o Espírito Santo ele revelar para você, igreja, através da leitura e meditação da palavra. E aí o Espírito de Deus ele vai gerar essa virtude, esse poder, essa unção dentro do coração, do íntimo dessa igreja. Sabe o que é, irmão? O ponto de pessoas que passaram aí fora e saber da vida abundante dessa igreja, vai entrar ali, ó. Poxa, pastor, que tipo de coisa aí? Hoje tem rapaz, tem algo diferente aí nessa igreja. Não é que a gente seja melhor do que o outro ministério, não, mas que o Espírito de Deus ele encontrou liberdade no coração, no íntimo da alma da igreja do Ministério Aliança, meio passando pelo vale da sombra da morte, porque estou com Jesus, acabou, não tem problema, não tem dificuldade. Não tem sim. Só que diante dessas situações, aí que aparece o que o Senhor vai gerar em mim, em você e na igreja. Louvado seja Deus. Foi no deserto, irmão, foi no deserto que Jesus, como homem, estava lá, se consagrando, jejuando, buscando em fazer a vontade do Pai, que foi tentado pelo inimigo, e ali o inimigo tentou de várias formas, de várias maneiras, fazer com que Jesus saísse do propósito, saísse da direção do Pai. Se tu és filho de Deus, irmão, a gente está de brincadeira. Se tu és filho de Deus, transforma essa coisa. O que Jesus faz, irmão? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Palavra. O homem vive através da palavra de Deus, irmão. Ele vive através da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vida abundante. Claro que no Senhor nós temos uma vida em comunhão íntima, verdadeira, estreita com o Senhor. Entendeu? A oração, palavra, meditação. O pastor falou uma coisa aqui na oração: obediência. O que vai acontecer? Ele vai se manifestar através dessa igreja de maneira extraordinária. Claro, ele vai trazer recursos para a sua vida, para esse ministério, que vai fazer diferença. Por quê? Porque vai mostrar, vai revelar para esse mundo e para aqueles que têm uma fé num Deus errado, um Deus de mentira, que quem te sustenta a igreja, que alimenta a igreja, é Ele. Sabe por quê? O Senhor é o meu pastor, viva. Nada terei. Sabe o que é isso? O Senhor nunca vai voltar para a igreja desse Ministério de Aliança. Nunca vai voltar à presença de
O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Você que é pai, você que é mãe, quando o seu filho, pai, vai comprar pão, você terá condição de comprar pão, você não vai dar pão para o seu filho, não? Jesus fala isso. Vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todo aquele que lhe pedir. Oração, pedido, pastor, pelo alto profeta aqui, ó. Vai receber. Quem creu e quem permanecer crendo, vai chegar nessa igreja aqui, ó, vai vir aqui na frente e vai contar testemunho. Eu creio. Seja qual for a situação. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel. Você permaneceu mantendo uma comunhão íntima, estreita com Ele, em oração, meditação, leitura e prática da palavra. Vida abundante. Irmão, Jó ele tinha uma vida abundante? Ok. Jó tinha uma vida abundante? Depois de toda a situação que ele ficou se coçando com um taco de telha lá, irmão, até os melhores inimigos, amigos dele, foi acusar que estava em pecado, irmão. E Jó permaneceu o quê? Fiel ao Senhor. Perdeu filho, perdeu fazenda, perdeu isso, perdeu aquilo, porque a abundância de Jó não estava nas coisas materiais dessa terra, estava em Deus. Aí Deus falou assim: agora eu vou te dar melhor do que o primeiro estava. Ao ponto de Deus falar com os amigos de Jó: vai lá e pede para ele orar por você. Se ele não orar por você, eu não vou aceitar. Sabe o que é isso? Deus honrando aquele que é fiel. Mediante as dificuldades, mediante as lutas, as adversidades, as críticas, até a própria família dele falou: e já era na tropa, acabou. Amaldiçoa esse Deus e morre. Amigo, é forte isso. É forte isso. Já pensou ouvir isso na tua família? Para servir esse Jesus já era para tua. Amaldiçoa esse Deus aí, caiu no mundo de novo. Melhor para tua. Repreendido em nome de Jesus. Aí, eu vou trazer aqui o último, que é ser obediência e amor. Viver de acordo com os valores que refletem o caráter divino, como a compaixão e a justiça. Obediência e amor. É viver. Viver os valores que refletem o caráter de quem? O caráter do pastor, não. É meu amigo, você sabe bem que isso aí. Faz isso com o caráter de seguir pelo me defender a causa aí. Misericórdia. Entendeu? Mas o caráter do nosso Deus Todo-Poderoso. E como é que o Espírito de Deus ele gera esse caráter no coração, no íntimo da igreja, do ministério da aliança? Através da obediência e do amor. Jesus falou assim: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Se eu não me engano, pastor, me ajuda aí, João capítulo 14, 16, agora, que ele falou assim: aquele que me ama guarda os meus, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e será amado de quem? O meu Pai, e viremos para ele e faremos nele o quê? Morada, comunhão, vida abundante. Ah, eu senti um amor tão grande por Deus, aleluia. Aí passa um momento no vale, começa a passar a tribulação das coisas mais. Deus não vai fazer isso comigo, não. Que isso, Deus?
pratica a minha palavra, meus mandamentos, o meu Pai vai amar ele e eu e meu Pai vamos fazer morada nele. Você sabe que coisa extraordinária? Deus morar dentro de nós. Onde você vai, Deus está contigo. Vai deitar, Deus está contigo. Tu chorou, Deus está contigo, porque Ele vai te consolar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz de vez em quando. Guia-me mansamente as águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me a vereda justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria logo, porque tu está comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Nos tempos antigos, a unção que é como se recebia em casa do Deus era o quê? Ato de honra. Sabe o que Davi está falando? Tu me honra diante dos meus inimigos. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Uma declaração de fé. Declara isso para você, irmão. Está passando dificuldade, luta, seja o que for, irmão. A misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor, ela está comigo. Ela está no meu lar, ela está na minha família, ela está no meu casamento, ela está no meu filho. Porque existe uma comunhão íntima com o nosso Pai, com o nosso Deus, mediante oração, meditação, leitura e prática da palavra em amor, obedecendo ao bom pastor, que dá a vida para as suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só vou ler aqui o texto para passar para o nosso pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 41 e 42, para encerrar a minha oportunidade. Eu quero agradecer já de antemão ao meu pastor, a você, igreja. Obrigado por estar aqui, por estar ouvindo, não o Marcelo, mas a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Irmão, guarda a palavra de Deus. Guarda. Sabe por quê? E serás bem-aventurado. Louvado seja o Senhor. Fala assim, ó, para terminar. Atos capítulo 2, versículo 41 e 42 diz assim: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aí, não saí do tema, não saí não. Eu saí, pastor, me chama para o gabinete, eu chego ali. Vou lá em casa, tomar um cafezinho. Então, irmão, 3.000 almas! 3.000 almas! Se converteram, acreditaram que a igreja primitiva pegava, anunciava, testemunhava Jesus como Senhor e como Salvador. Imagine o que Deus vai fazer através da sua vida neste lugar. Imagine 3.000 almas, porque o Espírito de Deus desceu sobre aquela igreja, encheu aquela igreja, fez aquela igreja frutífera, aonde eles tinham comunhão com Deus e com Deus. Se você ler o texto, vai falar que aqueles tinham propriedade, tinham condições, vendiam porque para poder dar condições àqueles que não tinham. Olha que maravilha! Não é pessoas egoístas. Eu tenho, eu mesmo. Você não vai trabalhar pela destinada, não. Parece que naquele não tinha que trabalhar. É comunhão. Entendeu? Participação
fizer um convite, igreja, para orar, não peça 2 vezes não, vem. Se o presbítero veio, deixa o presbítero, ora por ele, Senhor, dá força para ele chegar aqui. Entendeu? Vem! Ah, pastor, estava só eu na igreja de Jesus, amém, glória a Deus por isso. Mas eu já orei aqui sozinho. Eu já orei aqui sozinho uma vez, já os irmãos que estavam compromissados. Entendeu? Então, olha aqui, vou ler de novo para você. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Perseverança. Persevera. Não desiste não. Está difícil. Continua. Entendeu? Estreitou o negócio, continua. Porque através da fé dessa igreja, Deus vai se manifestar de maneira extraordinária, que Ele vai alcançar pessoas ao redor dessa igreja e trazer para cá e mostrar que Ele é Senhor e Deus. Ele é pastor dessa igreja. Louvado seja Deus. Irmãos, eu estou muito feliz. Não é qualquer um, porque hoje eu vivo. Hoje eu vivo. Meu pastor, hoje a sua ovelha vive. E vou dizer aqui para vocês: Deus, através do nosso pastor, através de você, igreja, reviveu ou ressuscitou o meu ministério. Tá? Ressuscitou. Aonde o seu irmão ia, mesmo não estando no mundão, o seu irmão não teve oportunidade. Parecia um pouquinho, pai. Eu acredito que Deus falou assim: peraí, vou te levar para uma terra onde você nem conhece. Não conhece aqui. Um povo que você também não tem conhecimento. E Deus, Ele levantou, Ele me colocou de pé, ao ponto que está alcançando pessoas da minha família, mesmo longe. Um tio da Marinha, que era, não sei o que, tenente, que era meio doido, se converteu. Minha tia, que me dizia que não queria cristão, nem passando perto, converteu, foi batizada. Através da perseverança da sua oração. Perseverança na doutrina que Deus, através do pastor, da missionária, através do ministério, tem apresentado a você. Não desiste não. Hoje eu vi uma palavra, hoje um texto que a pessoa falou assim, eu postei uma foto, né? A minha família, posso dizer assim, eu, Marcelo e tal, pena que não estava vocês lá, mas estavam compromissados. Eu falei assim, dia feliz, dia com a minha família. Deus me abençoou no meu aniversário. E a pessoa falou, sabe o quê? Sabe o que a pessoa falou? O melhor de Deus está por vir, espera. Eu creio que Deus vai trazer minha família aqui para que todos vocês tenham um abraço aqui. Sabe? Dizer para ela, Jesus vai fazer muito mais do que só. Sabe por quê? Porque hoje o Marcelo é ovelha, não é bode. Marcelo hoje está vivo no amor. Tem comunhão com Deus para essa igreja. Eu louvo o nome do Senhor. Eu amo o Senhor, mas não de sentimento, de obedecer a sua palavra. Eu amo meu pastor, mas ele fala uma coisa que eu obedeço, que é muito isso. Ô meu filho, tu me ama nem aqui, sabe? Mas se eu obedeço, que Deus botou na vida dele para mim, agora está a mão da minha vida. Então, meus irmãos, fica essa palavra. Entendeu? Deus confirmou, eu creio, Deus confirmou.